Um encontro entre Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e alguns governadores movimentou Brasília nesta terça-feira. Na pauta, uma possível redução do ICMS. Os detalhes com a repórter Paula Lobão. Governadores se reuniram nesta terça-feira com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Eles foram informar os termos da negociação com o governo federal para compensar as perdas com a redução do ICMS no ano passado. A ideia é fechar esses termos com o Executivo para a compensação do imposto até o final da semana que vem. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Wilson Lima, do Amazonas, e Celina Leão, governador em exercício do DF, estavam entre os governadores presentes nessa reunião. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, fez uma postagem no Twitter dizendo que o Senado acompanha de perto as tratativas dos governadores que buscam compatibilizar os termos do acordo com as necessidades orçamentárias dos estados, mas sem que isso tenha impacto nas tarifas e prejudique os consumidores. O governo federal defende que o valor da compensação do ICMS é de 22 bilhões de reais. Os estados querem 45 bilhões. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse que os estados precisam das medidas de compensação ainda neste semestre. Se faz necessário que nós possamos resolver a situação que os estados vivem hoje. A perda de receitas foi brutal em decorrência da mudança da legislação do ICMS no ano que passou. Segundo o governador do Piauí, Rafael Fonteles, ainda há divergências com o governo federal sobre o valor da compensação, que, na opinião dos estados, deveria envolver também juros e correção monetária. O acordo não sairá se não for confirmado pelo Poder Judiciário, porque a matéria está judicializada, pelo Poder Legislativo e pela União e pelos governadores. Por isso que é algo complexo, demorado, mas a gente quer resolver, como disse a governadora Fátima, no mais tardar no início do mês de março. Tanto Pacheco quanto Lira disseram que vão levar os termos do acordo para os demais parlamentares avaliarem. A fórmula também precisa ser aprovada pelo Judiciário. Bom, Mota, governadores estão preocupados com perdas, o que deve ser levado em conta, principalmente nessa discussão. Pois é, os governadores querem uma compensação pela perda de arrecadação do ICMS. Agora, foi essa diminuição dos impostos do ICMS que permitiu redução do preço dos combustíveis, né? E agora se busca uma forma de compensar isso. O governo federal fala em uma compensação de 20 bilhões, os governadores pedem 40 bilhões. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa: todos os estados receberam enormes transferências do governo federal durante a pandemia. Alguns deles, inclusive, aproveitaram esse dinheiro para botar a casa em ordem, pagar a folha de pagamento. Eu acho que nessa discussão estão faltando duas coisas. A primeira é o contribuinte, né? Nunca tem ninguém representando os interesses do pagador de impostos. A gente vê que os estados têm preocupação com a arrecadação. Para eles, quanto mais arrecadar, melhor. E a segunda coisa que está faltando nessa discussão é o que a gente chama de reforma administrativa, né? Alguma disposição de diminuir o tamanho da máquina pública. Sem diminuir o tamanho da máquina pública, se a máquina pública aumentar cada vez mais, é cada vez mais imposto que a gente tem que pagar. O Piperno, essa discussão pode ser uma prévia do que vamos viver nos próximos meses, o debate sobre a reforma tributária? Perfeito, Thiago. É aí que eu gostaria de chegar. Quando você tem, no mesmo pleito, a governadora Fátima Bezerra, uma petista à esquerda, lá do Rio Grande do Norte, e também o governador Ronaldo Caiado, um homem de direita, de Goiás, e ambos reeleitos. Então, você vê que a gente está vivendo somente, eu diria que a antessala de um problema que vai ser muito maior. Porque agora eles têm essa reivindicação pontual. E nós falamos muito sobre isso ano passado, né? Porque à medida em que o período eleitoral se aproximava, o governo concedia mais benesses. Com o apoio do Congresso, é bom que se diga, porque essa questão do ICMS dos combustíveis passou pelo Congresso, né? Não foi só uma ação voluntarista isolada do presidente Bolsonaro, não. O Congresso apoiou essa redução e a gente alertava que em algum momento essa conta chegaria, porque fez
caridade com o chapéu alheio, mas o fato é que, além dessa recomposição, além dessa recuperação de supostas perdas, os estados também são atores mais do que relevantes nessas discussões sobre a reforma tributária. Os projetos tramitam pelo Congresso já há muitos anos, não é um projeto, por exemplo, desse governo e nem do governo Bolsonaro. Aliás, há 2 projetos, um da Câmara e um do Senado, e o governo federal tem todo o interesse de que os 2 sejam unificados a partir das suas convergências, para depois se discutir aí as divergências entre eles. Mas a verdade é que essa é uma reforma fundamental para o país, que vem sendo postergada há muito tempo, e nesse cabo de guerra a gente vê só um pequeno aperitivo do que vem pela frente. Por quê? Porque todo mundo vai querer um naco maior, até porque com a unificação de 4 impostos em um único no IVA, e principalmente com a alíquota também unificada, é evidente que quem está pagando muito mais hoje vai acabar tendo esse impacto reduzido. Em compensação, há setores como o agronegócio que pagam menos do que os 27% que foram colocados aí como, enfim, o valor ideal. E eles, claro, que também não querem pagar essa conta. Então, eu acho que esse é um primeiro round de uma batalha que ainda vai muito longe.